Oi, gente, eu sou a Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. O vídeo de hoje é um vídeo de opinião, 2 em 1, que eu vou falar de 2 livros, e são livros que me tocaram, são os livros mais envolventes emocionalmente, então eu vou fazer isso de vez em quando, 2 em 1, tanto de temáticas opostas quanto parecidas, pra deixar mais dinâmico também os vídeos, beleza? E os livros do dia são Aos Perdidos com Amor, da Bridget Kemmerer, e O Fundo é Apenas o Começo, do Neil Shusterman. Gente, não se esqueça então de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque o YouTube não entrega pra todo mundo os meus vídeos, pelo contrário. Me acompanhem pelo Instagram, gente, lá eu vou começar a postar várias dicas de edição, dicas de fotos, claro, com as resenhas literárias continuando, com conteúdo literário também, beleza? E caso você queira comprar qualquer coisa, um livro, uma roupa, um sabonete, na Amazon, no Submarino ou na Americanas, comprando pelos meus links, vocês me ajudam assim demais mesmo, então quero agradecer todo mundo que sempre compra por eles, vocês são maravilhosos. Então o primeiro livro é Aos Perdidos com Amor, da Bridget Kemmerer. Eu decidi ler esse livro porque, por conta da temática, né, ser uma troca de cartas aí entre os personagens, mas é Young Adult porque os dois são adolescentes. A primeira personagem é Juliet Young, e ela é uma adolescente que perdeu a mãe tem pouco tempo, e desde antes da mãe dela falecer, elas já trocavam cartas, porque a mãe dela é uma fotógrafa, assim, maravilhosa. Então a mãe dela viajava o mundo querendo tirar fotos emocionantes, fotos que tocassem as pessoas. A mãe dela sempre quis passar emoção através das fotos. Então ela nunca pôde ficar junto com a filha, né, por muito tempo, só vinha visitar, e o marido também. Então acaba que a Juliet sempre trocou cartas com ela, e assim que a mãe dela faleceu, em uma dessas viagens aí, a Juliet sofreu horrores, ela e o pai, né, e inclusive ela e o pai, a relação entre eles ficou muito estremecida, e a Juliet decidiu continuar entregando cartas pra mãe dela, só que no túmulo, no cemitério. Então ela vai lá toda semana, escreve uma carta pra mãe dela, fica aquele tempo conversando e deixa a carta lá. Até que um dia, o nosso outro personagem principal, que é o Declan, ele tava fazendo serviço comunitário no cemitério, depois vocês vão saber por quê. Mas ele aprontou uma e tem que fazer serviço comunitário. Então ele tava lá limpando o cemitério quando ele viu a carta da Juliet. E ele ficou, nossa, que diferente, alguém deixou uma carta. Então ele pegou a carta, ele leu e ainda escreveu no final, eu também. Porque no final da carta a Juliet meio que fala lá sobre o que ela tá sentindo, e aí ele também está compartilhando daquele sentimento, então ele fala eu também. E aí a Juliet volta lá, olha a carta e ela fica assim, que ousado. Ele leu a minha carta, que invasão de privacidade. E aí ela fica super revoltada. E aí ela decide escrever uma carta para essa pessoa, que ela não sabe quem é. E aí ela escreve e deixa lá. Meio que falando pra ele, você não tinha direito de ler minha carta e tudo mais, enfim. E aí o Declan, ele pega a carta dela, lê, e aí começa a troca de cartas. Ele deixa uma carta lá, ela responde, e aí vai os dois, sempre em dias diferentes, né? E depois de certo tempo eles começam a trocar e-mails. O Declan também tá sofrendo, ele perdeu alguém, então os dois estão com esse sofrimento, com o luto, sabe? Com tudo isso dentro deles. E eles não conseguem se expressar de outra forma, a não ser através das cartas, né, a Juliet. E agora o Declan, ele encontrou alguém onde ele consegue compartilhar desse sentimento, e alguém que entende, porque não é todo mundo que entende que você perdeu alguém daquele nível, sabe? Então a Juliet, ela está lutando ali com aquele sentimento de nunca estar à altura do legado da mãe dela, de tudo que a mãe dela construiu. Ela tá com medo, ela tá se sentindo culpada, porque ela pediu pra mãe dela voltar um dia antes, então ela acha que isso ocasionou a morte da mãe dela, mas, né, não tem nada a ver. Mas enfim, quando você tá nessa situação, como que você vai, sabe, lidar com isso? E por outro lado, o Declan, ele se faz de bad boy, ele aprontou, né, inclusive pra estar ali no serviço comunitário, mas não só isso, ele se faz de bad boy, ele só tem um amigo, e aí eles ficam andando pela escola, só os dois. E por outro lado, o Declan tá lutando contra o sofrimento, né, que ele tem dentro dele, e ele se faz de bad boy, ele faz para que as pessoas achem que ele, na verdade, é um cara ali, um malandro, que não quer nada com a vida e tal, só que na verdade ele tá tentando criar barreiras para que as pessoas não cheguem nele. Tá um caos a vida desses dois. Então a minha parte favorita do livro, gente, por isso que eu quero que vocês deem uma chance, são as cartas e os e-mails entre eles, e todas as reflexões, sabe, que um vai tirando da vida em relação ao que eles passaram. Os conselhos também, porque eles se dão muitos conselhos. Então é muito legal a gente ver eles se conectando, um confiando um no outro, mesmo não se conhecendo pessoalmente. E a relação e o amor, né, o carinho que começa a surgir entre eles. O foco desse livro não é um romance, então fique tranquilo caso você não goste de romance, porque, nossa,
tá muito longe de ser o foco. O foco mesmo é a gente entender mais sobre o luto e como lidar com isso. E um outro ponto que eu acho que vocês deveriam ler esse livro é a questão da conexão em relação ao luto, porque todo mundo já perdeu alguém na vida, né? Então eu acho que é muito fácil de você se conectar, porque o livro em si é mais sobre esse sentimento de dor, esse sentimento de culpa em relação ao luto. Já a escrita do livro, ela é muito fácil de ler, eu li super rápido, ela é cativante, envolvente, você se apaixona pelos dois personagens, você começa a entender eles. No início você fica, nossa, mas o Declan é tão, sabe? Mas aí depois de um tempo você percebe o quão maduros eles ficaram, sabe? Eles são adolescentes, mas na verdade, por conta de tudo que eles passaram, eles amadureceram muito rápido, então você sente isso e você se identifica, claro. Eu fiquei apaixonada pela escrita dela, então se você quer um grande motivo, vai na escrita também. E além do luto também, a Bridget, ela trabalhou outros temas, por exemplo, a questão do preconceito, a questão de como as pessoas, de como a gente julga as pessoas só por um dia ali que a gente conhece elas, ou então só por algum, sabe, assim, superficialmente, você olha aquela pessoa e você já fala, nossa, aquela pessoa ali é muito tal e tal e tal, enfim, você já julga. Então achei isso muito legal, a gente pensar de que não é porque você viu aquela pessoa aquele dia e você falou com ela aquele dia e ela estava, sei lá, brava e falou tal coisa, não é que aquilo não vai definir, entendeu, a pessoa. E isso, o Declan, tem muita relação com o Declan, né, dele se sentir julgado por conta de um dia aí no ano dele que ele fez merda, e aí esse dia meio que o povo ficou com esse dia na cabeça e inclusive ele se culpa por conta disso. E apesar desse tópico ser pesado e ser difícil de ler sobre isso, a autora ela conseguiu captar muito bem a vulnerabilidade em relação ao luto e a vulnerabilidade dos dois personagens. Eu gostei que ela demonstrou muita esperança em relação a essa situação, sabe? Porque apesar do seu ente querido ter partido, você nunca vai deixar de ter aquela pessoa perto de você, no seu coração, nas suas memórias. Aquela pessoa, ela não se foi pra sempre, sabe? Então a gente tem que pensar isso, que foi pra um lugar onde a pessoa agora está bem e futuramente você vai encontrar ela. Então a gente tem que avaliar muito nesse aspecto também. Eu senti isso, sabe? Ela captou a esperança, tipo, não é porque alguém partiu que você tem que deixar sua vida acabar por isso. E ela mostrou que as pessoas passam pelo luto de formas diferentes. Então é muito legal acompanhar isso. Então é basicamente isso que eu tinha pra falar sobre Os Perdidos com Amor. Deem uma chance. Esse aqui é um livro único, então tem um final aí com uma conclusão. É um livro super emocionante, como eu já falei. E caso você se interesse por um dos personagens aqui, que é o amigo do Declan, tem um livro só pra ele que se chama Mais do que as Palavras Podem Dizer. E é um personagem assim muito intrigante, que a gente fica, como será a vida desse personagem? O que ele pensa? É muito intrigante, sabe? Então eu quero muito ler esse outro livro, porque a escrita dela me conquistou completamente, então leiam, tá maravilhoso. E agora a próxima indicação é O Fundo é Apenas o Começo, do Neal Shusterman. Esse livro aqui é um livro assim que as pessoas ficam muito confusas no início, né? Eu fiquei super confusa, eu tava tipo, meu Deus do céu, eu vou abandonar esse livro, porque a gente vai conhecer a vida desse rapaz, que é o Caden Bosch. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Então, isso foi um dos grandes motivos para eu querer ler esse livro, né? Porque a gente quase não vê personagens esquizofrênicos. E eu acho interessante a gente entender o que eles passam, como eles se sentem, como eles enxergam o mundo. A gente vai acompanhar dois aspectos da vida dele. Primeiro é ele na escola, com a rotina dele, com os pais. E a gente vai vendo como ele enxerga o mundo através dessa parte. E também tem uma outra narrativa ali, que é o Caden num navio. Esse navio ele está seguindo em direção a uma terra super remota lá, que é o Challenger Deep. Challenger Deep é o nome do livro, então seria tipo o desafio mais profundo, algo assim. Então a gente vai vendo ele alucinando, né, tendo essa alucinação que ele está naquele navio e enfim, essas situações, o que foi muito confuso pra mim no início, assim, como assim ele tá no navio e ao mesmo tempo ele está na escola, sabe, assim, eu não sabia se era passado, se um outro era presente, mas na verdade os dois são presentes, então a gente tá acompanhando a vida dele ali. Então são três formas de narrativa. É ele no navio, que é a alucinação, flashbacks da escola dele, que é o tempo passado, e ele na clínica psiquiátrica, que é o tempo presente. Então, no presente, ele está ali na clínica, tendo a terapia e, enfim, tentando lidar com tudo aquilo. E no passado, ele na escola e como que tudo aconteceu para que ele fosse parar nessa clínica e fosse internado ali. Então, é super complicado para o leitor e para ele também, né, tentar lidar ali com o que a mente dele está criando e tentar lidar com a realidade. É uma loucura, gente. Porque às vezes os dois pontos se misturam e aí você não consegue entender o que é o que. Por isso que é tão confuso e eu peço que vocês deem uma chance, assim. A gente tenta chegar pelo menos ali na metade do livro, porque na metade a gente começa a ficar tudo mais claro. E no final do livro, gente, tudo faz sentido, tudo se conecta e você entende que
aquela confusão inicial, ela precisou acontecer para que você compreendesse o livro e compreendesse o Caden. Então é uma leitura assim que é de apertar o coração, porque você quer entrar no livro, você quer abraçar o Caden e falar pra ele assim, vai tudo ficar bem, sabe? Você vai ficar bem e vai dar certo no final das contas. É só fazer a terapia ali que ele tá fazendo. Mas, sinceramente, não dá pra eu falar assim, nossa, é muito fácil eu falar isso, né? Tipo, vai tudo ficar bem e tal, mas é importante, por isso que eu gostei muito de entender mais como é a cabeça e como é a vida de uma pessoa com esquizofrenia. Então, assim, é basicamente isso que eu tenho pra falar. É muito interessante ler um livro assim, então peço que vocês deem uma chance pro fundo, é apenas o começo. Esse autor aqui é o mesmo de O Ceifador, é um autor, assim, muito conhecido por conta do Ceifador, mas esse livro dele aqui, ele, sabe, me deu uma nova perspectiva em relação a esse transtorno. Então, assim, recomendo demais. Eu sei que pode ser confuso inicialmente, mas você vai ter mais empatia no final das contas, você vai ficar uma pessoa melhor, sabe? Se tornar uma pessoa melhor e, enfim, recomendo. Eu pesquisei bastante também sobre isso. E o autor, o Neil Shusterman, ele tem um filho que foi diagnosticado com transtorno de esquizofrenia, então ele meio que retratou no livro de forma muito real. Caso você tenha lido algum desses livros, deixe nos comentários o que vocês acharam. Se você tem vontade de ler, caso você queira comprar algum deles, tá aqui na descrição os links, compre por eles. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Então é isso, gente, um beijo, até a próxima.